Ricardo e Silvana abordaram aspectos aqui parecidos no que diz respeito a essa questão de como é que, através da política de ciência e tecnologia, de um lado, ou de uma estratégia de comunicação, a gente vai enfrentar esse que é um dos pilares hoje da sofisticada luta de ideias, da dimensão sofisticada que a luta de ideias tomou. A grande questão é que nós nos atrasamos na infraestrutura, não é? Nós nem... Em 2013, quando teve aquelas manifestações, vocês lembram que houve uma certa perplexidade do conjunto, inclusive do nosso campo. Muita gente foi para a rua, ali era um negócio que aparecia, que era proibido ter bandeira de partido político, e até de entidades, e ali já era ali o início de um fenômeno que aparecia nas manifestações do tal do Anônimos, que era a presença forte das redes sociais para impulsionar um movimento que tinha o objetivo de ser contra a esquerda, como aconteceu. A partir dali, daquelas manifestações, a Dilma era mais bem avaliada do que o presidente Lula naquela época. Depois de 2013, desceu a ladeira ali, ganhou, foi reeleito, mas já na defensiva, já em queda da popularidade. É tanto que 2 anos depois nós não sustentamos sequer, mesmo no governo, o processo de impeachment contra o presidente Dilma. O que é que acontece? Nós nos atrasamos. Enquanto a gente ficava discutindo a necessidade de combater o monopólio do meio de comunicação, existia outra bazuca, não é nem bazuca, sei lá, mais forte do que a bazuca, um canhão, né? Um canhão que era essa grande infraestrutura da internet associada às redes sociais, que nós não temos o controle, nem sequer nosso, é externo. Então, GPS, Google, robô, provedor, não é? São instrumentos, né, da internet que não são sequer nossos, são alienígenas. Eles desmantelaram as telecomunicações do país, privatizaram lá atrás a telecomunicação, não é? E nós sequer, até para poder ter o conjunto de satélites das telecomunicações, nós tivemos que fazer isso transferindo tecnologia estrangeira e sequer temos. Então isso é algo que é construído a médio prazo. Você não tem como instalar certos investimentos para que a gente seja autônomo. Nós temos que ter o nosso próprio GPS, nós temos que ter os nossos instrumentos de infraestrutura para circular os dados. Aliás, é isso que a gente vai agora fazer com a estratégia brasileira da inteligência artificial. Nós vamos ter que ter os computadores brasileiros, os supercomputadores que processam a quantidade de dados por segundo, né, para a gente poder ter tanto a capacidade de software como de hardware para poder dar conta dessa situação. Temos que ter o nosso satélite geoestacionário. Nós não temos tecnologia para isso, mas a gente tem condições de construir conjuntamente. E um dos caminhos que nós vamos percorrer, que nós vamos anunciar, é que do mesmo jeito que a gente fez o Cibre 6, que é a principal constelação de satélite desde a década de 80 com os chineses, que é mais para imageamento, para o monitoramento de eventos climáticos, de desmatamento e até da agricultura, nós precisamos ter o nosso de telecomunicações para poder garantir que a gente tenha os nossos, por onde circular os dados, né? Então, na nossa estratégia brasileira de inteligência artificial e do plano, vai estar composto o problema da infraestrutura dos nossos supercomputadores. O LMCC, que é o supercomputador Santos Dumont, em parceria com os franceses, nós vamos, desde já, melhorar a velocidade em 5 vezes da sistematização de dados, né? No LMCC. Então, está em curso uma medida, mas nós estamos atrasados nessas medidas. Tanto é que os chineses lá, não tem esse negócio de Google, de lá, o WhatsApp é um deles lá. Como deve ser, a gente não pode depender do Starlink, do Musk, né, dos satélites que ele tem, que ele é o dono dos satélites. Como é que você vai ter autonomia, soberania? Você vai ter Estado democrático de direito desse jeito, não é? Então, nós precisamos
enfrentar esse fenômeno das Big Techs à altura e tendo infraestrutura para isso e capacitando para que a gente tenha também desenvolvedores de software, programadores, segurança cibernética, né? A gente abriu o edital do Hacker do Bem, que 30 mil vagas e 100 mil brasileiros e brasileiras se inscreveram. Fora isso, os nossos cérebros, alguém já falou disso aqui, acho que foi massa, os nossos cérebros têm uma verdadeira, isso aí parece feitinho de futebol, que tem os olheiros para ver quem são os craques e leva os craques para o time A, B e C. É um pouco o que acontece com esse fenômeno do desenvolvedor de software. Do LNCC tiraram um cara nosso, de 40 anos de idade, a Google foi lá e levou. Aquele Celso Russomano, que é o deputado de São Paulo, ele é dono de uma empresa de cibersegurança. Ele tem um sócio dele, que é um hacker, que o Google levou por $200 mil por mês. Por mês. Então esse é o jogo duro. Sabe o que a Boeing fez com a nossa Embraer? Tirou mais de 100 engenheiros de software. Né, para poder, isso é questão de segurança nacional. O nosso governo entrou na justiça para poder evitar essa vazão da Boeing, porque aquilo é interesse nacional, não pode engenheiro do Brasil levar as informações para a Boeing de coisas que são do interesse nacional. No Conhecimento Brasil, nós estamos com 3 programas para reter talentos. Se retém talentos com infraestrutura e com salários, inclusive salários, nós vamos dar para a empresa privada para poder enfrentar o que se chama do capital especulativo, que o capital especulativo hoje não se dá mais pelo mercado financeiro. O grande capital especulativo é domínio tecnológico e é cérebro. E é isso que nós estamos vendo no Brasil, e para isso nós vamos ter. A estratégia, Silvana, não tem no governo e não tem na esquerda. Há muitos anos nós não temos uma estratégia, não digo de infraestrutura, digo propriamente de conteúdo, de produção de conteúdo em massa para poder fazer o enfrentamento. Não com fake news, mas com a verdade. O último que eu me lembro foi exatamente o Muda Brasil, do Franklin Martins, que nós enfrentamos bem. Mas foi desmontado, Dilma reelegeu-se e a gente não manteve aquele tipo de uma puta de estrutura de produção de conteúdo para fazer a guerra de guerrilha. Porque enquanto nós não temos os nossos canhões, nós temos que fazer a guerra de guerrilha ali com produção de conteúdos e com um esquema militante, né, para poder fazer o enfrentamento. Então, esses são as situações. Nem a esquerda tem, nem o governo tem. Mas nós temos que montar essa estratégia de comunicação de guerra de guerrilha, que significa dinheiro. Porque a mídia, ou a direita, embora fique dizendo, não, mas a direita bota a rua, meu amigo, é dinheiro e muito. É a Faria Lima jogando pesado. É botando dinheiro com provedor, com robô, com produção de conteúdo, com igreja, com dinheiro da igreja, com dinheiro do mercado financeiro, com dinheiro das máquinas do Estado. Aquela manifestação que eles fizeram, tem, claro, espontaneidade, mas tem muito dinheiro ali para poder botar gente na rua, com máquina, com a infraestrutura N vezes maior do que a nossa. Ou dizer que Bolsonaro ganhou essa eleição na raça, não sei o quê, mentira, tá aí, o velho da Van, não sei quem, a denúncia todinha, o Madeiro, o Smartfit, foi muito dinheiro que eles botaram nas redes sociais para poder fazer a manipulação que aconteceu, né? O Falcão aqui elogia, né, nossa retomada, que o Brasil voltou à ciência e tecnologia. O Nésio fala de questões importantes que são parecidas com o que Arthur falou, no que diz respeito a ser uma região, o único estado da federação que ainda sobreviveu. Mesmo que Lula tenha feito a eleição, mas pelo menos a gente tem um governador com a característica de Casa Grande, que historicamente é do PSB e que faz uma política pública voltada para os mais pobres. Mas eu quero dizer que o nosso partido aqui, viu, o vice-presidente Milena e Nélio, estão de parabéns, né, pela condução, com todo o comitê estadual do nosso partido, por apresentar 58 pré-candidatos, né, com o projeto eleitoral. Parabéns a vocês. Eu conheço o NAMI desde os tempos. Vou nem falar o tempo, nem me acusar da dinâmica. Mas eu me lembro que eu vim aqui, Guido Bianchi, que é um estrategista nosso lá, ele ficava atrás do Globo. Eu digo, mas rapaz, o NAMI
Mas o rapaz, o Nami ganhou a eleição, porque o meu nome é Nami. Então esse aqui é a campanha, rapaz. É um slogan que pega na massa, né, e tá aí. Então, Márcia, e o Simpro, eu agradeço a acolhida aqui da diretoria do sindicato, em nome de Juliana, em nome de Márcia, em nome de Silvana, e todos que fazem aqui o Simpro. Né, Márcia toca sobre a questão da ciência e tecnologia também, dos desafios que tem no Espírito Santo, do papel das mulheres, dessa questão da evasão de cérebros. O Arthur também, né, nessa mesma linha de afirmar que a capacidade de investimento que o Espírito Santo tem hoje no almoço estava ouvindo, né, que é 19%, né, de investimentos, não tem estado da federação que tem essa capacidade. Do êxito aqui da Conferência Livre, vou levar com cuidado, né, para sistematizar ela para a reta final. E a Milene, né, que chamou a atenção aqui do IMA. Eu fiz uma reunião com eles porque eu não pude viajar por conta da questão climática. Mas a gente fez uma reunião online. E ele está no aeroporto esperando a senhora, no Sérgio. Aí eu fui. A pressão. Aí eu vi. Só um lembrete, né? Disseram que vai ficar aqui da Costa Serena. Aí eu vou embora. Estava 70 anos, é 70? 75 no... 75, né? E vou estar aqui com vocês. E no mais, gente, é isso. Vamos embora. Mas diz que tem um alambique. Tem da boa, Então, hein? o nosso, mais uma vez, saudar o Nésio, que foi um grande valente aqui, disse isso hoje de manhã na conferência. Foi um grande valente na luta contra a Covid no nosso estado. Ganhou notoriedade nacional como secretário aqui no momento tão adverso. E nós precisamos nos preparar para 2026 para ter candidato a deputado federal e poder ver lá o capixaba na bancada nacional para a gente poder, né, botar a presença dos capixabas lá na bancada federal. Isso é também um desafio importante para todos nós. E dizer que viva nós, viva a Frente Ampla, estamos juntos e firmes lutando pelo êxito do governo Lula. Grande beijo. Receba bem!